Bom dia, terceiro ano. Prazer estar aqui com vocês, gravando esse vídeo, né? Fazendo a nossa revisão geral, tá? Entramos na sexta revisão. Vamos falar hoje de estrutura econômica da população. Vamos falar de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos falar também de deslocamento populacional, tá ok? Então, a gente começa pela estrutura da população. Como é que a gente fala de estrutura populacional quanto à economia? A gente vai definir ela em dois grupos. A PEI, o PEI, o primeiro grupo constitui-se da população economicamente ativa, tá? São aqueles que são remunerados, são aqueles que estão trabalhando, ou aqueles que estão à procura de emprego, e tem aqueles também que fazem parte da estrutura econômica, mas são população economicamente inativa, ok? Essa população inativa, ela compreende mulheres que trabalham em casa, crianças, idosos, estudantes, tá? Pessoas com deficiência física. Já a população economicamente ativa é aquela galera da idade superior a 15 anos, que já estejam empregados, exercendo atividade fora de casa, né? Lembrando que nós temos um programa de incentivo aos estudantes, tá? Nos países subdesenvolvidos, usa a idade de referência, né, a partir dos 15 anos, tá bom? E aí então a gente fala que a gente divide a população dessas duas maneiras: economicamente ativa, economicamente inativa. E aí, para falar de estrutura econômica, tá? A gente falou da população de estrutura econômica, a gente vai dividir a economia em três, os setores de atividades econômicas em três grupos. Primeiro setor da economia, segundo setor da economia e terceiro setor da economia. Muito importante vocês saberem que nós precisamos entender que o primeiro setor da economia, ele agrupa muitas pessoas, é aquelas atividades rurais, né? Mas a mecanização do campo tem feito o que a gente chamou de êxodo rural, quando a gente falou de deslocamento da população. E aí fica importante nós pensarmos nas atividades como atividades importantes que os trabalhadores com um grande contingente, né? Mas o primeiro setor da economia, por conta dessa revolução na infraestrutura, nas sementes selecionadas, na irrigação mecanizada, fez com que a população fosse para as áreas urbanas, aí acaba inchando países subdesenvolvidos, tá? Inchando o terceiro setor da economia, que é o setor de serviço, mas aí muitos deles no setor informal, aqueles que não têm carteira assinada. E para finalizar, o segundo setor da economia, que é o setor que pega as matérias-primas e transforma ela em produto industrializado, ok? Então, acontece muito da gente falar desse desemprego, né? Falamos muito de desemprego, falamos muito de subempregos, de bico, tá? Aí eu estou falando de um vínculo informal. Aqueles que não têm a carteira assinada, aqueles que não têm o seguro social, não têm pensão, não têm férias, não têm direito porque eles não contribuem com o INSS, aqui no Brasil, no caso, né? Então essas pessoas ficam vulneráveis. E essa vulnerabilidade que é gerada por esse desemprego vai classificar o terceiro setor da economia como um setor que vai agrupar mais pessoas, não pela prestação de serviço qualificado, mas pelo serviço não qualificado. E é bem interessante que isso vai refletir no índice de desenvolvimento humano. O que é isso? Esse índice de desenvolvimento humano, ele avalia o grau de desenvolvimento dos países, né? De que maneira? Levando em conta alguns parâmetros. Esses parâmetros são taxa de crescimento econômico, quantidade de produção industrial, crescimento econômico, quantidade de energia consumida, tá? Mas para, mas para as atividades que compreende o desenvolvimento humano, a gente vai avaliar um índice de três maneiras: expectativa de vida, ou esperança de vida, né, longevidade, conforme vai aparecer nas questões.
tá? A média de vida da população, o nível da escolaridade e a taxa ou taxa de alfabetização e a distribuição de renda ou a renda da população. Então, ó, expectativa de vida, educação e renda, tá? E aí o IDH ele vai variar de 0 a 499, de 0,500 a 799, IDH médio, né? Eu falei antes do IDH baixo, de 0 a 499, de 0,500 a 0,799 é médio, e alto a partir de 0,800, tá? Isso alguns países, como países com boas condições, e aí é um índice que a gente não gosta muito, porque a gente vai ver que o Brasil perde para a Argentina, o Brasil perde para o México, perde para o Chile, né? O Brasil está em 85º na posição do ranking do IDH, porque o IDH do Brasil ele precisa melhorar, e uma das ações que o governo federal tem feito ao longo dos tempos é o assistencialismo. Precisa-se muito, né? Nós vimos aí pessoas passando fome, né, sem ter nada para comer, com R$ 50 por mês sobrevivendo, e isso é muito ruim. Por isso a institucionalização do assistencialismo, né, com o Bolsa Família, o Auxílio Gás, favorecendo uma classe social baixa, né? Então essas mudanças de padrão foram feitas para que o Bolsa Família assegurasse a educação básica para os jovens, né? Cair a taxa de analfabetismo, né? E melhorar a expectativa de vida com a alimentação, né? Porque mesmo com tanto assistencialismo, o Brasil ainda é superado, tá? O Brasil ainda é superado pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Chile, e olha que nós temos um PIB maior do que o Produto Interno Bruto brasileiro, ainda é maior do que desses países, né? Por que a gente fala isso? Porque somente 10% da população, 10% dos 210 milhões de habitantes, detém mais de 10% da riqueza do Brasil. O Brasil tem um índice de coeficiente do índice Gini, que mede a desigualdade social, que mede a desigualdade de renda, muito grande mesmo. O índice Gini é aquele que mede a desigualdade de renda. E então vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do zero, menos desigualdade. Quanto mais próximo do 1, né, a partir de 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 tem total desequilíbrio, né, total desigualdade de renda. E o Brasil, apesar dos avanços sociais, ele está uma condição muito ruim nesse indicador, né? Indica a exclusão social quase que total de mais de 50% da população, ok? Ainda falando um pouquinho da estrutura da população, a gente fala de deslocamentos. A gente ano passado estudou sobre migração, que é qualquer tipo de deslocamentos, né? Movimentos populacionais quer dizer que a população está migrando. Pode ser uma migração espontânea, aquela que ele vai buscar melhores condições de emprego, saúde, educação, melhores qualidade de vida, ou uma migração forçada. Essa migração forçada pode ser por perseguição política, guerra civil, ele pode se transformar num refugiado. E aí, quando ele consegue migrar, né, ele ainda sofre perseguição, né, ele ainda sofre xenofobia, racismo, né? Mas uma coisa é muito importante a gente lembrar, né, que o deslocamento populacional para os países desenvolvidos, quando a pessoa entra como imigrante legal, ela tem vários benefícios. Por isso eu sempre falei ano passado para vocês que, assim, se pensamos em fazer essa migração, um exemplo para os Estados Unidos, por que não já chegar com o idioma fluente, né? Porque eu não posso esquecer a entrada de pessoas num país, num estado, num município, ele vai ser denominado de imigrante. E quando sai
um grupo de pessoas ou uma pessoa do seu local de origem vai para outras localidades, não importa se é ações econômicas ou se são por questões políticas, raciais ou só mesmo característica de melhores condições de vida, a pessoa se torna um emigrante, tá? E aí se a gente chegar com qualidade na nossa mão de obra, um segundo idioma, a gente vai se dar bem porque a gente vai ter os benefícios que é, são de direitos, né? A gente vai ser um imigrante legal para não acontecer a crença do racismo, né? Da xenofobia, né? O que acontece muito é discriminação por grupos inferiores, né? Se a gente for lembrar lá na segunda metade do século XX, né? Até chegava a falar com vocês sobre o filme do Nelson Mandela, né? A vontade da minoria negra comandava o país chamado África do Sul. Foram criados, inclusive, bantustões ou lares bantus, né? Onde os negros eram subordinados a um bairro de confinamento, eles eram isolados de contato com os brancos, tá? Eram bairros residenciais que só poderia ficar os negros, porque as outras áreas eram as áreas dos brancos, que eram a minoria. E a gente também vai lembrar que lá nos Estados Unidos, né, inclusive o presidente que está aí, a gente não sabe, pelo menos nesse momento agora a gente não sabe se ele já está eleito ou reeleito, ele está fazendo um muro para que os mexicanos não ultrapassem o limite, né, da barreira lá que ele fala. Principalmente os mexicanos entram como eles se transformam em imigrantes ilegais, né? São chamados de cucarachas, lembra que a gente falou sobre isso? Né? Reproduzem tão rápidos que eles são chamados de barata, né? São tantos imigrantes que eles têm esse nome pejorativo. E isso não é de agora, né? É de muito tempo. As crises econômicas do México, né, levam as pessoas a migrarem para os Estados Unidos. E eles tomam conta disso direitinho, tá ok? E aí na nossa aula hoje, no nosso encontro, a gente explana isso mais um pouquinho e faz alguns exercícios, ou se der a gente faz alguns jogos, tá ok? Um abraço, terceiro ano.